Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Secretário de Estado, Sr. Primeiro-Ministro. Ao fim de uns meses é a oportunidade que temos de trocar impressões com Vossa Excelência sobre esta matéria, num período que se tem vindo a prolongar, eu não diria penoso, mas que se tem vindo de alguma forma a prolongar até à entrada em funções do novo Governo. Num momento em que, de facto, o país está confrontado com 3 problemas sucessivos, o primeiro ainda a pandemia, em segundo lugar o problema da seca, que estes últimos dias de chuva aparentemente não terão resolvido completamente, e por último lugar as consequências desta agressão inqualificável da Rússia contra a Ucrânia, que levantam de facto os 3 temas essenciais deste Conselho Europeu: a questão dos refugiados, a questão da crise energética e a questão da política de defesa e, designadamente, do investimento em política de defesa. Em relação aos refugiados, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe que, obviamente, o CDS, como partido responsável, está plenamente de acordo. Tudo o que nós fizermos é bem feito e, portanto, a nossa total solidariedade com tudo aquilo que o país possa fazer para acolher aqueles que, em situações tão dramáticas, fogem do conflito e fogem das zonas de guerra. Em relação à questão energética, já aqui foi levantado, e eu estou de acordo, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro diz-nos e tem dito que a questão é europeia e que é preciso discutir no contexto europeu, designadamente a questão do IVA e da possibilidade de redução do IVA. A questão é de saber se nós não deveríamos, enquanto essa possibilidade europeia não é levantada, começar já por reduzir aquilo que é possível reduzir, designadamente no ISP, para depois, tendo essa viabilidade europeia, podermos ter uma melhor solução. Por outro lado, dizia-nos no outro dia o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que não estamos muito dependentes do gás. Enfim, em qualquer caso, o mercado é global, Sr. Primeiro-Ministro. E a segunda questão direta na questão dos combustíveis que eu queria deixar é a seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro dizia que a União Europeia, à semelhança do que fez com a pandemia, procurará compras conjuntas para resolver estes problemas. Sabemos até que já está a avançar em termos do gás. Eu pergunto se não deveríamos fazer o mesmo e se não seria do interesse de Portugal que se fizesse o mesmo na questão do petróleo, por exemplo, porque o gás é muito importante para alguns países do centro e do norte da Europa. Para nós, nos combustíveis e o petróleo são absolutamente fundamentais, se não seria desejável e possível também aí avançar para uma solução deste tipo. Por outro lado, e ainda, Sr. Primeiro-Ministro, alguns seus homólogos têm falado em planos nacionais de resposta. Vi recentemente o plano do Sr. Macron, vi também o plano do Governo espanhol e do Sr. Sánchez. Pergunto-lhe se em Portugal, enfim, Vossa Excelência dirá, o próximo Governo dirá, como é evidente, mas se não considera também que teremos que ter um plano que pode passar até por alguma alteração, seja estruturalmente em termos de fundos europeus, seja de redirecionamento de alguns aspectos do próprio PRR, seja de medidas de apoio às empresas, sejam medidas de apoio a fundo perdido, seja a reutilização do layoff, que, de facto, se faltarem matéria-prima, se faltarem matérias fundamentais, nós teremos que trabalhar para fazer sobreviver as empresas. Por último, Sr. Primeiro-Ministro, e ainda sobre a outra questão, que é a questão da defesa, perguntar-lhe se este esforço europeu, se este investimento europeu, na sua opinião, não deve ser feito sempre num quadro NATO, e se não é sempre o quadro NATO, por assim dizer, que é o mais vantajoso para Portugal, no reequilíbrio de um pilar europeu, mas de um pilar europeu num contexto atlântico, para um país que é essencialmente um país atlântico, nos parece ser o caminho e a bússola, por assim dizer, mais certa e mais adequada. São estas as questões que deixava neste contexto, Sr. Primeiro-Ministro, terminando dizendo, obviamente, que com toda a naturalidade e com toda a probabilidade, esta será a última intervenção da bancada do CDS-PP nos próximos 4 anos e uns meses. Provavelmente, e em princípio, se a maioria assim o funcionar. Queria dizer por isso que nós mantemos o comportamento que sempre tivemos de partido responsável, assumimos as nossas responsabilidades até ao último minuto e até ao último segundo. Aproveito para dizer que espero que o Governo de Vossa Excelência tenha uma oposição firme, boa e leal, e espero também que Vossa Excelência faça um bom governo e que tenha um bom mandato, porque isso é, obviamente, do interesse de Portugal e, nesse sentido, desejo-lhe as maiores felicidades. Sr. Presidente, é só para dar uma palavra especial, visto que esta provavelmente é a última sessão parlamentar no quadro da legislatura que está a cessar.
a todas e a todos os senhores deputados de todas as bancadas, com duas referências especiais. Naturalmente, aos deputados que representam o Partido Ecologista, os Verdes, e ao deputado Telmo Correia, que aqui representa o CDS-PP, que serão dois partidos que na próxima legislatura não estarão representados neste Parlamento, a quem quero dar uma saudação especial, não podendo deixar de sublinhar, obviamente, o CDS-PP como um dos partidos fundadores da nossa democracia e que ao longo destes quase 50 anos que decorreram desde o 25 de Abril, sempre tem contribuído, em oposições diversas da nossa, salvo num curto período, para a formação do Estado democrático que hoje somos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.